Está chegando mais uma edição do programa Se Liga. Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notários. Nossos amigos que passam a semana observando tudo que acontece pertinho da gente, nem tão perto e às vezes até longe, as coisas que afetam o nosso dia a dia, e a gente, ouvindo-os, vai ter uma visão melhor de tudo o que precisa saber para ter um conhecimento e decidir melhor o que vem por aí no nosso dia a dia. Conosco hoje o economista Manuel Tedin, o consultor Paulo Fraga, o publicitário Elísio Pires e o também publicitário Lula Vieira, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E eu começo com Lula Vieira. Seu Lula, se ligou em que na semana que passou, Lula? Há muitas coisas, mas a mais importante, evidentemente, o que mais me comoveu foi o problema da Larissa Manoela não ter dinheiro para tomar um sorvete. Eu realmente tentei ligar para ela, dizer que quando ela quisesse sorvete eu comprava um tijolo daqui bom para ela, mas não consegui contato, mas passei esses últimos dias realmente abalado com essa Mandou notícia. um pix, Lula? Eu sugiro com uma vaquinha mandar um pix para ela. Pois é. Outra coisa que também movimentou bastante essa semana foi o caso das joias. Eu fiquei muito impressionado com o nosso querido general Mauro Lorena Cid aparecendo no Reflexo quando ele estava manipulando as joias. Se eu inventasse num programa de televisão, numa peça de teatro, uma cena assim, que um general de um exército de um país fictício fosse desmentido, porque na foto que distribuíram das joias, que ele negava que existia, o reflexo dele estava lá, e eu dizia, pô, isso aí é tão inverossímil que é melhor você não... A realidade é mais forte que a imaginação. Nem o melhor publicitário pensaria alguma coisa parecida com essa. Com certeza. E para terminar, eu estou também me lembrando do centenário de nascimento, a comemoração do, se vivo fosse, dos 100 anos do Milor Fernandes, um cara que já escreveu coisas como o ser humano é inviável, que o Brasil está condenado à esperança. E ele escreveu também que sobre o Brasil, né, que a gente precisa parar de falar mal dos bêbados, porque nunca houve o fato de milhares de bêbados resolverem invadir os bêbados do país ao lado. São essas as coisas. Eu não quis me preocupar com mais nada. Mas a Larissa realmente tem a minha solidariedade. A nossa. Eu realmente estou torcendo por ela e que ela tome o seu caldo de cana na praia com o dinheirinho que ela fez tanto e tanto mereceu ganhar. O caldo de cana na praia com pastel dá com 17 milhões. Teve uma pessoa que recebeu 17 milhões que vai tomar caldo de cana. Pois é. Muito bom. Manuel Tedin, e você? Se ligou em que na semana que passou, Manuel? Então, nessas confusões todas de... O cara pegou 20 anos, o hacker de Araraquara. Eu acho essas sentenças... Eu acho que o cara é um canalha, isso não tenho dúvida. Mas eu acho essas sentenças malucas. Não tem nada que justifique 20 anos. Que é isso? De novo, vou usar o velho exemplo. Vocês já estão de saco cheio de me ouvir falar isso. A outra mulher matou, esquartejou o marido, ficou presa 6 anos. Pô. Isso é a mesma coisa, hackear ou matar, esquartejar uma pessoa. Eu acho isso um escárnio. O nosso Código Penal é um horror. Bom, é um horror mesmo, né? A gente vê uma quantidade de gente na cadeia que não devia estar com pena vencida, ou que está em provisória há não sei quantos anos, porque não tem advogado adequado para tocar o processo. 99% desses caras são pobres, evidentemente. O Manuel, pegando esse teu ponto, que é ótimo, eu acho que tão ruim quanto isso
é pegar juízes que pegam o hackeamento e usa como prova legal para inocentar culpados, entendeu? Não, isso é pior. Cara, isso Pois é é. assim, é um exponencial do caso original, né? É como se fosse juro composto, o problema em cima do problema, em cima do problema, não acaba mais. E eu me lembrei dessa de você, quando eu também li essa notícia, Manuel. Eu falei, o Manuel vai comentar. Realmente, esses 30 anos, mas também tem aquela coisa, 30 anos que viram 2, que viram 3. Semana que vem ele está solto por aí. É isso. Numa Mas festa tem de torneio. um novo processo que vai começar a correr agora também. Sim, mais 30 anos. Daí ele junta os 180 anos que ele vai ser condenado, passa 3 meses na cadeia. É isso. Esse cara invadiu nada mais, nada menos do que a justiça brasileira. Ele mudou a história do Brasil, né? Graças a um movimento dele, a história recente do Brasil mudou. Ia para a direita, foi para a esquerda, ou ia para a esquerda, foi para a direita, enfim. O cara fez uma coisa que botou a segurança jurídica do Brasil em xeque, a segurança institucional do Brasil em xeque. Ele abriu as gavetas do judiciário. Né? É verdade. Então, a gravidade do que esse cara fez, eu nem saberia que sentença dá para ele. Eu Não, ficaria enrolado. É gravíssimo. Não ficaria enrolado. Não sei se 20, se 200 ou 2.000 anos para ele. Mas ele é um picareta de carreira, que alcançou o máximo do estrelato picaretal. Né? Ele fez uma coisa que todo hacker sonharia, entrar na história do Brasil e dar uma sacudida na história. Entrou na história do Brasil, entrou na história do Brasil e no Palácio Alvorada. Agora, você sabe, pegando esse ponto, Barbosa, esse personagem, como prêmio, acabou sendo consultor do Ministério da Defesa do governo Bolsonaro, tá certo? Exato. É um negócio anacrônico absolutamente. Ele transformou mocinhos em bandidos, bandidos em mocinhos. Ele virou de cabeça para baixo a história do Brasil, graças a uma invasão, né, que, se fosse feita em qualquer ponto da história do Brasil, com qualquer governador, ou presidente, ou juiz que tivesse aí, o ministro, faria o mesmo estrago. Porque a história do Brasil é essa. De bandidos e mocinhos que a gente não sabe muito bem, dependendo da informação que a gente tem deles. Né? Os bandidos e mocinhos do Brasil, a gente envelopa e prega na parede de acordo com a informação que a gente tem deles. Ele fez assim, pau! Coitado, né? Foi mexer com quem? Com quem dá a sentença para ele. Então se estrecou na ida e na volta. Se arrebentou todo. Pois bem, Manuel, te interrompi, acaba aí, completa o seu raciocínio, me perdoa. É isso, eu acho que esse assim, é muito relevante. Ele deixou muito claro, na semana passada, a gente já comentou aqui o envolvimento de um monte de gente, inclusive militares patenteados e bolsonaros e outros bichos no esquema, inclusive do golpe, da tentativa de golpe. O depoimento dele foi importante. Eu acho que é crível, ele já sabia que ia preso, ele não tinha mais leniência para ganhar ali. A minha impressão é que ele estava bem, enfim, ele sabia disso. Então, ainda tem muita coisa para aparecer nessa história. Os militares reagiram, né? Vocês viram? Reagiram até de uma maneira que eu acho correta. Eles viram, a gente está embaixo aqui, vamos tomar providências para melhorar a nossa imagem. Agora, a imagem melhora, eu acho que eu falo em todos os programas, né? A prática como critério da verdade. Vocês vão todos lembrar disso, vão decorar essa frase. Porque, cara, é a única maneira deles voltarem a ter algum tipo de credibilidade massiva. Eles ainda têm credibilidade na média. Mas caíram muito. Você viu o resultado das pesquisas? É muito ruim. Assustador. Caiu demais. Mas é ruim, né? Não é bom para o Brasil isso. É uma consequência natural, né? Mas não é bom para o Brasil, não. Então, o ideal é que eles realmente começam a agir de uma maneira que gere
essa admiração que eles deveriam ter do povo brasileiro, né, da nação. Não vai ser agora. Com o governo PT, nenhuma chance. Nenhuma chance, Tomara porque que- eles não serão privilegiados, eles não terão base para fazer nada, eles não vão ser financiados. que é o Privilegiados, que a gente não. precisa. Privilegiados, se você olhar o orçamento da nação, o maior crescimento o maior investimento do governo federal fora dos orçamentos normais será nas Forças Armadas. 57 bi, 52, né? 52 bi, 50 e tantos bi, depois tem saúde ou educação com 40 e... Tem até submarino nuclear, né? Tipo, 47 bi saúde e 42 educação ou vice-versa, mas números mais baixos do que os 52 bi do Exército. Então, o Lula está cuidando no que ele faz bem, cá entre nós. Aliás, eu tenho minha teoria sobre as Forças Armadas no Brasil. Eu botaria a Marinha vendo a fronteira molhada, entendeu? O Exército a fronteira seca e o Aeronáutica cuidando do miolo, voando para lá e para cá e municiando a nação do que ela precisar, né? De suprimentos, né? e vigilância. Para mim, era conta simples. Né? Agora fica esse monte de gente no quartel fazendo nada para ninguém, custando uma baba, 52, sei lá, para fazer o quê? Confusão. 52 é uma parte do custo, hein? É uma parte do custo. Não tem salário deles de aposentadoria incluído aí, não. Vocês viram aquele meme que saiu, já é antigo, mas foi reposto essa semana, mostrando uma máquina de pintar, como é que chama? Meio-fio. Meio-fio, de amarelo. O Exército está ameaçado de perder a sua função principal. Mentira, a gente sabe que isso tudo é mentira. Eles fazem. Eles têm um trabalho importante, gente. Queira você ou não, eles têm um trabalho importante. Fala, Lula. E quando você pensa na segurança nacional e você coloca aí a preservação da Amazônia como um fator importante, você vê a importância do trabalho do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para a preservação dessa região. O tamanho da responsabilidade, gente. Eu não brinco com isso, não. E realmente é preocupante essa queda tão grande de popularidade, né? Agora, Lula, tem razão de ser, né? Quer dizer, eles... E não é todo mundo, mas teve um grupo lá dentro que fez essas bobagens todas. Está na hora do Exército assumir isso. Não foi um grupo de sargentos. Não foi um grupo de sargentos. Né? Você lembra disso? Não. Mas já fizeram, lá atrás fizeram. A gente há muito tempo acompanha toda uma inteligência do Exército se reunindo regularmente e resolvendo o Brasil à maneira deles. Só que eles só faziam, teoricamente, isso há muito tempo. E no momento, eles determinaram que iam fazer na prática. Ou acharam que ia fazer na prática, ou pensaram que ia fazer na prática. Né? Mas há muito tempo que a gente acompanha reuniões regulares de generais, enfim, de alto comando, regularmente, discutindo os destinos da nação. E de sempre muito mau humor quando a esquerda está no poder. Muito mau humor. Só que, de repente, esse mau humor veio à tona, foi fotografado, houve um raio-x aí. Uma pena. Gente notável, bem preparada para defender o Brasil, que se perde numa esparrela dessa. Notável, bem preparado e com um papel realmente fundamental num país do nosso tamanho e com as nossas fragilidades em termos de território, segurança do território, preservação do nosso patrimônio como floresta, como povos nativos e etc. Realmente o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, mas o Exército tem um papel muito mais importante do que à primeira vista parece. Não é só ficar brincando de estar no quartel dando tiro, não. É muito importante mesmo. Que eles consigam se realinhar rapidamente e retomar melhor que nunca o papel deles. Esse papel Lula é o que eu espero. Meu caro Paulo Fraga, e você? Se ligou em que na semana que passou, Paulão? As eleições no Equador, né? Candidatos votando com colete, com capacete, escondidos atrás de oficiais do Exército. Que coisa, né? É um negócio realmente impensável.
o que está acontecendo na Argentina, inclusive no próprio Equador, com segundo lugar com um candidato que estava fora do radar das possibilidades, parece que apareceu no último debate, né? O que está acontecendo na Argentina, com os personagens que surgiram na política e como alternativa para a presidência, e um pouco nessa linha que afeta muito a questão da geopolítica, né? É essa coisa dos BRICS, né? E que falam de novos entrantes, e eu estou curioso de ver de que maneira essas coisas vão evoluir num grupo absolutamente heterogêneo nas suas raízes, como Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul, né? Com países com propósitos e políticas muito distintas, né? Então, eu acho que, na questão dos BRICS, o meu ponto de comentário é em relação a esse movimento de buscar mexer no eixo da geopolítica e na questão econômica de moedas e coisas do gênero. Eu acho que a gente teremos algumas batalhas curiosas aí pela frente. Deixei você de propósito por último, Elísio, que você tem sempre boas notícias. E eu sabia que hoje o couro ia comer por aqui. Eu vou começar com uma notícia complicada e depois vem as boas notícias, né? A notícia complicada é o seguinte: está de volta o debate do imposto sindical. Alguém lembra de imposto sindical? Se é que essa boa ideia vai voltar... Não vai, não. Não deve voltar, acho que tem muita resistência, mas já está voltando diferente. Eu vou só explicar. O debate já está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. O próprio Gilmar Mendes já alterou o voto para acompanhar o Luiz Roberto Barroso e considerar constitucional a cobrança aos não sindicalizados, desde que eles tenham o direito de recusar a contribuição, né? Isso aí é o mínimo, uma coisa que não existia no passado. E, na realidade, na mesma linha, o ministro Carlos Lupe também concorda com o imposto sindical, mas acha que não deve ser obrigatório. Vamos acompanhar para ver o que vem por aí. Tem o meu voto. Agora, boas notícias, né? Vamos começar pela pesquisadores australianos que desenvolveram uma molécula que pode ajudar o combate à obesidade, à osteoporose e a doenças inflamatórias. É uma descoberta do Victor Chang Cardiac Institute, uma coisa muito relevante que está acontecendo, né? Outra notícia muito boa também é uma moradora de 73 anos da cidade do México que transformou o seu apartamento em um hospital para tratar de beija-flores doentes. Ela, nos últimos 10 anos, já ajudou centenas de pássaros a se recuperarem. Eles se recuperam e ela solta eles outra vez, né? E uma última boa notícia é o primeiro navio de carga movido a vela, né, o Pyxis Ocean, que é criado muito legal, pela Mitsubishi, está fazendo uma viagem China-Brasil, né? E na realidade China-Brasil. E na realidade a vela não é única. Ela subsidia o motor do navio, né? Mas faz uma redução muito grande de consumo, né? E mais do que isso, as velas são muito altas, né? Elas têm, acho que, 35 metros de altura, as velas, né? São produzidas por uma empresa chamada Wind Wings, né? Então, acho que isso é uma notícia muito importante que pode realmente ter uma mudança muito grande, não só na poluição causada pelo combustível fóssil, né? Como também uma forma de reduzir custo no transporte por mar, né? Maravilhoso. E nós agora já descobrimos a vela e daqui a alguns milhares de anos vamos descobrir a roda. Daí nós teremos realmente um período muito grande de progresso. Isso. Lula, aproveita que está com a mão na massa. O que a gente vai ler nos próximos dias, Lula? Rapaz, eu recebi um livro, deixei na pilha de a ler, até que a Tati Bernardi publicou um comentário sobre o livro no Globo. E eu fui ler com razoável interesse
e descobri que eu tinha na minha casa uma obra-prima de extrema sensibilidade, de grande beleza, e o livro está fazendo o maior sucesso no mundo inteiro. Ele se chama O Castelo de Gelo. O livro conta o encontro de duas meninas durante o inverno europeu e elas começam a discutir e conviver no meio das suas características pessoais e do sentimento da solidão, ainda mais durante o inverno, que normalmente afasta as pessoas. O livro é de uma sensibilidade, de uma beleza que realmente leva ao encantamento e à descoberta de o quanto a literatura pode nos representar, falar de coisas que nos mobilizam, nos acrescentam, nos ensinam e nos levam a outra dimensão. Eu fiquei totalmente comovido e agradeço não só ao autor, como a Tati Bernardi ter se preocupado em escrever uma grande crônica no Globo a respeito do livro, O Castelo de Gelo. E nada mais é do que o encontro de uma menina tímida, triste, com uma amiga durante o inverno europeu. O livro ganhou do Conselho Nórdico o seu principal prêmio e tem sido recomendado por todos os grandes autores no mundo inteiro. É imperdível. Eu sei que o nosso querido irmão vai colocar a capa aqui para vocês verem. Eu tenho a minha assinatura, minha recomendação, minha e de grande parte dos autores hoje importantes no mundo inteiro. Isto posto, vamos ao ponto. Elísio Pires abre a segunda rodada. Elísio vai se ligar em que na semana que chega, Elísio? Estou ligadíssimo na análise dos 4 celulares apreendidos pela Polícia Federal, não é, do Frederic Wassef. Finalmente eles conseguiram, ele não deu as senhas, né, mas conseguiram quebrar as senhas e estão começando a fazer a análise deles todos. Um dos celulares era exclusivo para a ligação do Wassef com o presidente, na época, presidente da República, né, um tal de Bolsonaro. E o mais interessante é que dos 4 celulares, 2 estavam com ele e 2 estavam no carro, que estava no estacionamento. Só que o carro do estacionamento não tinha a placa e estava no estacionamento de deficiente. De deficiente, o Wassef não tem nada, né? Isso. Relembrando os bancos escolares, e você se lembra disso, Elísio, a gente tem no direito quase que um período inteiro falando de um cara chamado Lombroso. Lombroso. Que determinava a periculosidade, a culpabilidade das pessoas pela cara, né? Quem vê cara, vê coração, segundo Lombroso. E o Wassef, se vive no tempo do Lombroso, estava em cana só de ter nascido, né? Só pelo... É verdade, é verdade. Tem cara de gente que faz o que faz. Ele é a cara do que ele é. E o cabelo dele? E o cabelo dele? O cabelo dele é uma maravilha. É digno de participar de programa sobre visagem, sobre moda, né, capilar. Muito bom. Paulo Fraga, e você? Se liga em que na semana que chega, Paulão? Você sabe que, como dizem as boas línguas, nosso país não é para amadores, né? Então, na questão que a gente comentou do imposto sindical, eu confesso que espero que não ressuscitem o defunto, entendeu? Deixem ele lá, que está bem guardado, né? E acompanhando essa agenda aí política diante do que está sendo comentado e a própria econômica por conta da votação do arcabouço fiscal na Câmara, né? Vamos ver quanto é que vai terminar esse joguinho aí. Espero que não seja igual ao time do Flamengo. Enfim, fazer o quê, né? Não, nem pensar. E agora, que loucura a sugestão, na minha opinião, do Luiz Barroso, acompanhada pelo meu querido Gilmarzinho. Pois Põe é, lá, nosso ídolo. Quem não quiser, diz que não quer. Num país tão desinformado como o nosso, onde uma informação dessa, com certeza o governo não vai fazer campanha nacional massiva para dizer, olha, meu amigo trabalhador, não se esqueça, se você não quer pagar o tributo... Recuse. Imagina.
Com o PT no poder e o Lula querendo que aconteça, olha o nível de informação que isso vai. Ó, zero. Zero. O trabalhador vai pagar sem ver esse imposto aí, que é um pequenininho dentro de cada salário, mas no salário do trabalhador, juntando tudo, acaba fazendo uma bela diferença. Eu acho de uma infelicidade atroz essa história toda, indo e voltando do Supremo. Esse dinheiro vai para onde? Para fazer o quê, né? Para sustentar a vagabundagem alheia, entendeu? Não, peraí, não. Mas Eu sou contra, mas não é isso, pô, peraí. Não. O que se faz com o dinheiro do imposto sindical no Brasil? Não é vagabundagem, né, cara? Eles têm projetos, Não, eles têm projeto de educação profissional, eles têm projeto de saúde, eles têm um monte de trabalho lá. Eu sou contra por quê? A gestão é um dinheiro público, é um quase imposto, porque é obrigatório o trabalhador pagar, mas é gerido de forma privada por um pequeno grupo de pessoas. Então, para mim, por si só, é um absurdo. Outra coisa é você obrigar as pessoas a pagar por uma representação sindical que não dá nenhum retorno para eles. Só dá para um certo tipo de trabalhador. Para trabalhadores de fábrica de automóveis, só para os ricos, aliás. A camada é a franja superior dos trabalhadores que recebem algum Pedrinho, ó, e um detalhe, sabe qual é o argumento? Um dos argumentos do ministro da Previdência Social, Carlos Lupinon, é que tem um imposto dos patrões, que é SESC, SESI, SENAC, e que uma parte desse dinheiro vai para as federações dos sindicatos patronais, que é Mas o que é o SESC, o SESI, o SENAI? SENAC, é para fazer o quê? Tudo. O SENAC, mas você sabe, o SENAC e o SENAI. 100% com do dinheiro é para gêneros, curso? Você acha que 100% do dinheiro é para curso e atendimento? o grosso... Olha, não, o grosso, uma grande parte vai para as federações, para os sindicatos patronais. Não. Essa é a parte... Isso eu conheço um pouquinho só. Você trabalhou lá, eu conheço bem disso. Que eu já trabalhei com isso, né? Eu sei, você que trabalhou lá deveria lembrar disso. O grosso do dinheiro, quase todo o dinheiro, vai para o Senai e para o SESI. Não vai para as federações. Não, o sistema é esse, são várias entidades. Então, varia de acordo com o comércio. Eu só estou usando um como exemplo, mas é verdade para transporte, para todos eles. Tem valores, como é que o atual presidente da República se formou para ser torneiro mecânico? Eu também sou contra a unicidade sindical e a contribuição obrigatória. Com certeza. O levantamento que eu coloquei aqui foi feito pelo ministro da Previdência. Eu estou apenas citando o que ele colocou hoje, né? Esse ministro tem uma credibilidade espetacular. É que nem o discurso de Marco Antônio no enterro de Júlio César na peça de Shakespeare. É um homem muito honrado. Shakespeare não fazia peças que tivessem começo, meio e fim. Até tinham, né? Mas eram independentes no meio, né? Eram independentes, você podia chegar a qualquer hora, vender seu peixe, e no caso literalmente, fazer seus negócios, arranjar um dinheiro emprestado e, ao mesmo tempo, assistindo as melhores coisas que o teatro no mundo jamais viu acontecer num palco. Né? E Lula, você que é redator, escritor, tudo escrito em pentagrama, né? Sim. E ele ainda... Aquele ritmo... E o Mau Caráter tinha ritmos diferentes a cada tipo de personagem. O nobre, o povo, o militar, eles falavam em ritmos diferentes, mas todos ritmados. Pois é. Fica bem mais fácil escrever assim, você não acha? Fica. Eu também, eu sempre achei. Eu, quando escrevo, eu digo, eu sou o Shakespeare. Lula, aproveita. Vai se ligar em que na semana que chega? Eu vou me ligar para ver o que vai dar esses 5 mil reais de prêmio que o governador está querendo dar para cada fuzil apreendido para os policiais. E o fuzil tem que estar bom. Não adianta você vir com um fuzilzinho arrebentado, não, para ver se recebe sua grana. E já que eu falei em Milor, eu quero lembrar que o Milor também disse uma coisa maravilhosa, que a verdadeira tempestade em copo d'água foi a invenção do sonrisal.
Milor genial, Milor. É, Que a gente espetáculo. sempre está bebendo dessa fonte interminável que eu digo. Milor. Só a título de curiosidade, para quem não sabe, vocês já sabem, mas para quem está vendo a gente, porventura, não teve a curiosidade, ele é Milor por um erro de registro. Porque era para ser Milton. O cara não cortou um dos L's, virou T. Quer dizer, um dos T's virou L. Então, o que era T virou L, virou Milor. E genial nome em comum, fantástico. E o N virou R. Milor, exato. Tudo errado, né? Antigamente tinha dessas festas incorrigíveis, porque o cara vivia a vida inteira sem poder ter o nome que o pai quis dar ou a mãe ao nascer. Meu caro Manuel Tedim, fecha a roda aí, vai se ligar em que na semana que chega, Manuel? Então, vamos ver a continuação dessas coisas todas que estão acontecendo no Congresso. A Câmara vai mudar de novo a mudança do Senado na questão dos impostos, né? Então, vamos ver como é que isso vai ficar. Isso é crucial para o Brasil. Vamos ver se esse arcabouço, afinal, também vai ter mudança no arcabouço. Enfim, tem um monte de mudança. O Senado e a Câmara não conversam, não se entendem direito. Ok, isso é do jogo, mas eu espero que não atrapalhe demais a nossa economia e acaba atravancando reformas que sejam importantes. Eu acho que isso é uma coisa importante para ver. O programa de hoje fica por aqui, deixando um abraço para você que se ligou no Se Liga. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Dê a sua opinião, faça a sua crítica, dê a sua sugestão. A gente está aqui para bater essa bola com você com muito prazer nesse encontro onde nós aprendemos muito, eu e você também, que está aí do outro lado da telinha, se for um smart, da tela um pouquinho maior, se for um laptop, do telão, se for o seu computador aí, ou sua Smart TV. Mas não deixe de estar com a gente em qualquer das telas, toda semana. Semana que vem tem mais. Obrigado, amigos. Combinado, semana que vem. Até lá. Até lá. Um abraço. Viva. Tchau, galera. Se liga!